Boa tarde, juiz. Tudo bom? Boa tarde. Eu vou fazer umas perguntas para o senhor a respeito da sua qualificação pessoal, tá bom? Nome completo do senhor, Luiz Henrique da Silva Pimentel. nome do pai, nome da mãe, Nome do pai é Paulo Henrique Bonfim Pimentel. Nome da mãe é Sandra Valéria da Silva. o senhor pode me dizer sua data de nascimento, Dia 12/11/2002. o senhor nasceu onde? Nasci em Fortaleza, Ceará. Conterrâneo. É, o senhor mora no BF há quanto tempo? Tem cerca de 4 anos. 4 anos. Na verdade, E, fez hum, 5 agora, dia 18 de janeiro. sim. E lá em Fortaleza, o senhor fazia o quê? Lá eu trabalhava com meu pai. De quê? Trabalhava em padaria com ele. Aí minha Aonde? mãe ah, no bairro de Maracanaú. É uma cidade próxima a Uhum, Fortaleza. eu conheço. É, E o senhor, quando veio aqui para o DF, o senhor morava onde? O senhor estudou até que série? E O senhor estudou até que série? é até o segundo grau. É, E atualmente o senhor está trabalhando? Graças a Deus, estou trabalhando já tem 5 meses, pichado, aqui na Estação 22 de garçom. E na época desses fatos, o senhor trabalhava? Não, infelizmente não. Foi por necessidade que aconteceram igual eu soube na filmagem. É. Não, Não, eu não vou já estava chegar nessa, trabalhando. eu vou já chegar nessa parte aí. É, o senhor é casado, solteiro? Casado, não no papel, mas sou casado agora e minha esposa está até grávida. Tá Uhum, esperando um filho agora. E eu tenho outra menina também, né? Uma de 3 anos que está completando um ano hoje, no caso. E uhum, agora eu estou aqui no trabalho aqui. uhum. O, o endereço do senhor qual é agora? EI 18, conjunto R, lote 25. TI? 18, conjunto Aham. R, lote 25. Casa 2, porque são várias casas no lote. Lote 25, casa 2. Onde é isso? Guará 1. Hã? Guará, Guarão. O senhor mora de aluguel ou é próprio? morando de aluguel. O senhor paga quanto de aluguel? Agora, atualmente, ó, inclusive, o aluguel até aumentou. Vai aumentar a partir do próximo mês, mas agora está R$ 1.500. E o senhor trabalha de garçom, o senhor ganha quanto por mês? Como eu tenho as comissões, com os 10%, tem mês que intercala, né? Dependendo de quanto eu vendo. Meu Certo. contra-cheque, ele veio, contra-cheque do mês passado veio 3.400. E minha esposa também trabalha, então a gente está dando para se manter agora, Uhum. graças a Deus. É. É, o senhor já foi preso ou processado antes desses fatos? Só de menor, eu tenho uma passagem de menor por um usuário de maconha. Lá no Ceará, o senhor teve algum registro? Ceará não, esse registro que teve de menor já foi aqui no DF. Eu cheguei aqui, eu tinha 17 anos. Uhum. Agora, em relação a esses fatos que a gente vai tratar agora aqui, que a gente já, durante a instrução, que foi produzida a prova, eu queria advertir o senhor que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a produzir provas contra o senhor.
Entretanto, caso o senhor entenda que gostaria de dar a sua versão dos fatos, é essa oportunidade que o senhor tem para apresentar a sua versão. E em relação aos fatos, esclareço ao senhor que, caso o senhor entenda ter praticado esse crime e apresente uma confissão circunstanciada dele, explicando tudo direitinho, o senhor pode vir a ser beneficiado com a atenuante da confissão espontânea. Isso ajuda na eventual redução da pena, numa eventual condenação. O senhor gostaria de falar ou prefere ficar em silêncio? Assim, o que que acontece? Quando aconteceu esses fatos... Então, devo entender que o senhor gostaria de falar sobre os fatos. Oi? O senhor quer dar a sua versão dos fatos? Sim. Certo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta inicialmente aqui. Esses fatos que estão descritos na denúncia e as testemunhas explicaram, quando o depoimento delas, esses fatos são verdadeiros, que o senhor estava praticando tráfico de drogas? Sim. O senhor estava praticando o tráfico na companhia de quem? Como lá naquele ambiente não tem companheirismo de traficantes, são cada um agindo por si só. Aquele de menor, eu nunca tive conhecimento dele, eu não conhecia ele, eventualmente ele, naquela região, apesar de ter morado lá, quando eu cheguei aqui em Brasília, ter morado ali próximo ao Alameda, eu não tinha conhecimento daquele ambiente em que ali se tornava uma região de tráfico. Foi um momento de necessidade, onde que eu estava desempregado, minha filha estava precisando pagar a creche da minha filha, para minha esposa estar trabalhando. Sim, eu tive um momento de fraqueza, onde eu também era usuário, né, de cocaína, foi uma dependência minha, onde eu tive recaídas e onde eu fiz aquilo para poder ajudar tanto a mãe da minha filha, mas para consumir o, a minha droga, entendeu? Foi um momento de fraqueza, onde eu me arrependo, tenho meu arrependimento, que agora eu estou trabalhando, foi um momento meu de fraqueza, Quem é essa sim. pessoa de preto, de boné Não, preto, blusa não, preta, não, que... não tenho conhecimento dela também. Na filmagem, você, como ele falou, que a gente estava atuando em comunhão, assim, mas em nenhum momento na filmagem você viu eu entrando dentro da barraca, ou pelo menos chegando muito próximo para conversar deles, o momento em que apareceu na filmagem ali de Luciano, pegar é só um por minutinho. ser. Luciano, passa aquela filmagem lá do, do rapaz que passa com a mochila, o da pulseira. Vou ver se eu acerto aqui. Deixa eu ver aqui qual é o... Nesse momento aí que, que os outros indivíduos lá vão se aproximar para pegar a pulseira, você pode ver que eu não me aproximo, não tento pegar a pulseira, como ele falou que eu estava ameaçando, eu não ameacei ninguém, entendeu? Não teve momento em que eu O senhor disse cheguei. que sequer se aproximou da barraca. Quem era essa pessoa? Sim, nesse momento em que eu me Não, aproximei. tudo bem. Eu queria. Não, é porque assim, você não volta novamente aí. O senhor pode ver nas filmagens que eu sequer me aproximei da, da barraca. Aí tá ali o senhor lá, engateando lá, quase na barraca. E o senhor disse que não tem
vínculo com ninguém. Isso aí, o senhor sabe explicar, dizer o que é que... Mais uma vez aí, Luciano, volta aí, por gentileza, para ele. Nesse momento aí que aconteceu é porque um usuário que estava lá, igual o policial falou, do Adams, um de camisa, tá sem camisa, que aparece na filmagem, um dos usuários pegou um pertence meu e colocou lá dentro da barraca e ali eu fui tirar o meu pertence de lá justamente Entendi. porque Aí, eu não por qual tenho... motivo o senhor está prostrado na frente do usuário aí, de blusa laranja, e o senhor Não, ele... está... E o que é que o senhor falou para ele nessa hora? Nessa hora eu falei o que que foi, o que que era, o que que ele queria. Mas em nenhum momento eu ameacei, ó, pode ver que eu, tipo, cruzo os braços assim porque eu não entendo, eu não sei o que que ele queria, e o outro indivíduo lá, ele já tá O de olho senhor na atende pulseira os e clientes, eu não... já que o senhor disse que não estava fazendo nada demais, assim, o senhor e não tem companheirismo nesse local, isso aí não parece um negócio que não tenha companheirismo. O senhor tem que convir comigo, né? Não é verdade? Oi? Estou satisfeito. É, o Ministério Público tem perguntas? Excelência, sem perguntas, estou satisfeita. Obrigada. A defesa tem perguntas? Sem perguntas, Excelência, obrigada. Senhor Luiz Henrique, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Gostaria só de falar em que eu me encontro arrependido desse caso, do que foi, igual repetir, estou falando de novo, foi um momento de fraqueza minha e um momento de necessidade, onde eu me encontro arrependido, estou arrependido do que eu fiz, foi um momento de fraqueza. Agora, eu tenho minhas responsabilidades fora de casa, tenho meu trabalho, estou trabalhando fechado agora, tenho minha filha, minha esposa está grávida, onde ela depende de mim, e é isso que eu tenho a alegar, que eu mudei de vida e agora eu estou trabalhando, inclusive agora eu estou no expediente de trabalho. Uhum. O senhor disse que estava passando por necessidade, tudo. Durante quanto tempo o senhor ficou traficando ali naquele ponto ali? Não foi um mês, porque não passou de um mês, porque o que que acontece? Essa filmagem é da segunda vez em que eu fui preso. A da primeira vez não tinha passado 25 dias. Não passei um mês e meio naquele ambiente em que foi um momento de necessidade, onde que eu fui preso e me arrependi e não cometi a fazer o ato. É Ah, onde eu então, deixa eu ver se eu entendi. O senhor foi preso 25 dias antes e depois retornou para lá de novo? Oi? O Não, senhor falou que... tem isso, também, que é o que os policiais falaram que foram no Não, estou mesmo perguntando ao ambiente. senhor o seguinte. O senhor foi preso antes desses fatos e posto em liberdade. Isso. Aí o senhor voltou novamente para o mesmo local. Não foi para o mesmo local, foi outro local. Ah, Entendeu? É o que acontece, que também onde o policial falou que visualizou eu saindo correndo, mas porque eles, na hora da abordagem, falaram que iam atirar, e eu, com medo, saí correndo sim, e entrei dentro do ônibus, onde ele fala também uhum, que visualizou jogando um pedaço de crack e eu não tinha pedaço de crack uhum, no momento em que eu entrei dentro entendi. do ônibus. Eu estava Uhum, com dinheiro, sim, assumo, mas com
essa pequena remessa de crack onde ele afirma que eu estava, eu não tinha. Tá bom. Obrigado. Respeito. Luciano, pode encerrar. Você recorda deles? Me recordo, sim, senhor. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, que vai fazer perguntas para o senhor, e na sequência para a defesa. Se precisa, eu faço perguntas ao final, tá bom? Ok. Obrigado. Doutor Luciano, você vai com a palavra. Obrigada, Excelência. Boa tarde, Pedro, tudo bem? Boa tarde, doutor Luciano. O senhor já conhecia o Luiz Henrique da Silva Pimentel antes, em razão do seu trabalho? O Luiz Henrique já tinha sido preso em outra oportunidade, por meio da nossa sessão. Também por tráfico de drogas? Por tráfico. Na região próxima ali do local onde foi esse flagrante? Nas proximidades, mesmo local. A gente estava atingindo nas proximidades da C12. Certo, você recorda que tipo de droga que ele vendeu nas outras oportunidades? Crack também. Foi em uma oportunidade. Eu só não me recordo se foi antes, esse fato foi depois, mas ele foi preso 2 vezes por nós. Tá certo, ok. E no dia dos fatos, os senhores tinham já, assim, na época aqui dessa prisão, os senhores já tinham algum tipo de conhecimento do envolvimento dele com o tráfico, seja alguma denúncia, algum informante, algo dessa natureza? Não, nesse dia do fato, o nosso monitoramento ali se deu em virtude do local, ali, que é um local sensível, que tem um intenso consumo de crack ali, e a gente passou a realizar monitoramento diário ali para ver se tentava reprimir o tráfico de drogas ali naquele local. O local que é um prédio abandonado atrás do Banco do Brasil, onde os usuários de drogas e os traficantes quebraram a iluminação pública e tomaram posse de um prédio abandonado que tem ali e fizeram aquilo ali de um ponto de consumo de entorpecentes. Então, vários traficantes dirigem para o local e realizam o tráfico ali. E por isso a gente fazia a repressão do tráfico ali, tentando fazer filmagens ali. Nesse dia não foi diferente. Realizamos a filmagem ali desses 3 indivíduos atuando ali no local. Certo. Você conta quantos policiais participaram dessa diligência nesse dia? Olha, do monitoramento, os membros da sessão, né? Nós 4. Eu, Edélio, o Marlon e o Eduardo. Mas, para realizar a abordagem dos traficantes, a gente tem que contar com o apoio do plantão e alguns membros aqui da delegacia, porque o local é um local que tem vários pontos de fuga, e aí a gente tem que contar com mais gente. Certo. A gente vê nos autos que houve filmagem, o senhor se recorda qual foi o policial responsável pela filmagem? Foi eu fiz a filmagem. Quanto tempo durou esse monitoramento com filmagem? Uns 40 minutos, 1 hora. Certo. O local ali não é muito fácil de filmar, porque a gente filmou de um local ali onde, por vezes, a gente consegue visualizar, mas não consegue realizar a filmagem por causa do ângulo da janela, né? Então, assim, mas foi eu que filmei. Até elogiar, até falei com o doutor André, estava falando, a qualidade da imagem que vocês conseguiram capturar é impressionante. Quando é de dia fica mais fácil, né? Assim, quando é à noite é complicado, porque a gente fica sem iluminação pública ali, é bem complicado. Certo. E o que os senhores conseguiram visualizar? Depois eu vou passar as filmagens, pedir para o senhor identificar cada um, mas a princípio, o que os senhores conseguiram visualizar em relação à conduta do acusado Luiz Henrique? Ele estava sozinho? Tinha mais alguém com ele? Não, ele não estava sozinho, ele estava contando com o apoio de um menor, o Marcos Vinícius, de outro indivíduo que estava vestindo uma camisa preta e boné preto, que a gente não conseguiu realizar a abordagem. Eles atuavam em conjunto, eles utilizavam uma barraca de camping que eles instalaram ali nas proximidades ali do local onde os usuários ficavam ali ao redor deles, né? E eles ficavam ali se revezando na conduta de tráfico, fazendo aquelas trocas de objetos bem características, entregando entorpecente, recebendo dinheiro, enquanto o menor de idade ficava ali observando os arredores ali, fazendo a contenção, aliciando os usuários de droga, né? Durante a conduta, a gente visualizou eles traficando, vendendo droga por vários usuários de droga, só que, assim, dificultou a nossa abordagem dos usuários, porque grande parte dos usuários que compravam deles, ou entravam na barraca para fazer consumo, ou já sentavam ali nas proximidades e já faziam consumo da droga. E aí a gente conseguiu realizar a abordagem de um usuário apenas, né? Então, a conduta deles basicamente se consistia nisso, de entregar entorpecente, receber dinheiro e ficar ali em meio aos usuários de droga. E esse usuário especificamente que foi abordado, ele realmente adquiriu a droga do Luiz Henrique ou de algum dos outros dois envolvidos? Do
Certo. O senhor se recorda o que foi encontrado com esse usuário? Foi uma porção de crack. Uma porção de crack sem funcionamento. E assim Certo. que ele adquiriu, a gente já acelerou ali a equipe para realizar a abordagem do usuário. Assim que ele foi abordado e constatado que o que ele tinha adquirido era crack, a gente já formou a equipe que já estava ali a postos ali para fazer a abordagem dos outros 3 indivíduos, né? E aí a gente tentou ali cercar ali o local por todos os pontos, mas mesmo assim eles conseguiram empreender fuga, né? Então a parte da equipe conseguiu abordar o Luiz Henrique, que entrou no ônibus coletivo no momento da abordagem, ele saiu correndo dali, entrou no primeiro ônibus que passou, aí uma parte da equipe conseguiu abordar ele, pagar ele com uma quantia de dinheiro, R$344, mais uma porção de crack que ele dispensou no ônibus, né? E eu fiquei com o Marcos Vinícius. E lá, ainda no local onde eles estavam, eu consegui pegar o Marcos Vinícius sem que ele conseguisse correr. E aí, assim que o Marcos Vinícius foi flagrado com uma quantia de R$77. O de preto, a gente não conseguiu abordar e não conseguiu identificar. Após se realizar a abordagem dos indivíduos, a gente conduziu todo mundo para a delegacia e apresentou a situação para a autoridade policial, juntamente com as filmagens e os itens apreendidos, e ele fez o auto presente flagrante. Outra coisa importante é que durante a filmagem também a gente percebeu o Luiz Henrique e os outros compassos dele tomando uma pulseira de metal de um dos usuários de droga, não sei se é porque ele não efetuou o pagamento ou algo tipo assim, eles se aproveitam da condição do usuário ali de estar sob efeito da droga e tomam a pulseira dele e, no mesmo momento, o autor que toma a pulseira já coloca no pulso, mas você vê os 3 cercando o usuário ali no momento. Eu consegui filmar isso também. Outra coisa importante é que o usuário de drogas que a gente abordou, ele identificou informalmente para a gente, Luiz Henrique, apesar de não precisar, porque a gente filmou de bem de perto, ficou bem claro para a gente de quem ele adquiriu a droga. Então, basicamente, foi isso. Certo. Excelência, eu poderia passar, por favor, os vídeos? Eu gostaria, senhor Pedro, que o senhor, então, identificasse quem é quem, se o usuário, né, que foi o Fabrício, que foi abordado, aparece na filmagem, quem seria ele? Na filmagem aí, o Luiz Henrique está contando dinheiro, ele é o de blusa verde. À esquerda dele é um usuário de drogas conhecido da região, que é o Amadeu. Ele ficou ali o dia todo consumindo droga, pegando droga para o Luiz Henrique e consumindo ali mesmo onde ele está. A gente não conseguiu abordar, mas eu consegui visualizar. Aí é o Luiz Henrique vendendo droga para outro usuário de droga. Esse usuário de droga também adquire a droga, paga, senta ali mesmo e já faz o consumo. Eu consegui filmar ele consumindo a pedra de crack que ele adquire. Luiz Henrique Esse aí de camisa vermelha, né? Esse de camisa vermelha é o usuário. Esse outro que passa aqui também é outro usuário conhecido, que é o olha, esqueci o apelido dele. O Bernardo, que passou de terra. Esse de verde é o Luiz Henrique. O menor já apareceu aqui? O menor, esse de preto aqui é o compasso. Esse de preto, boné preto, é o compasso do Luiz Henrique. A gente não conseguiu visualizar a abordagem. Consegui visualizar e filmar ele também vendendo droga. O menor de idade provavelmente vai estar nessa barraca aí, que ele ficava na barraca, aí ele saía e ficava na esquina desse prédio fazendo a contenção, fazendo a vigilância ali para ver se não tinha aproximação da polícia. Mas ele vai aparecer no vídeo ali, juntamente com os outros 2. Aí o Esse é o rapaz que está com a pulseira, né? Isso. Eles 3 vão se juntar ao redor desse usuário aí ao longo da filmagem, vai dar para ver os 3 cercando o usuário e tomando. O Luiz Henrique está saindo de dentro da barraca. E agora juntam os outros 2, cercam ele, um puxa ele pela mochila, e aí pode ver que ele está cobrando o usuário. Não dá para ver o áudio aí, mas eu escutava ele cobrando o usuário, entendeu? E aí eles vão e tomam. Esse aí, de branco, é o Marcos Vinícius, que é o menor, sai lá de dentro da barraca. E aí eles se cercam o usuário ali para tomar a pulseira dele. Pode olhar que aqui a câmera não pega tudo, mas isso aí é um quarteirão e fica... agora tem menos gente, mas ele fica totalmente lotado de usuários de droga. E esses usuários praticam assalto, roubo, fazem um monte de coisa para consumir droga aí para consumir a droga dele. Olha o usuário aqui que acabou de adquirir a droga dele fazendo consumo lá do cachimbo, à direita, de vermelho. E repassando para a menina que está ao lado dele para fumar também.
É isso, o menor de idade contando o dinheiro ali, ó. Então, assim, para a gente ficou bem claro que eles estavam atuando em conjunto, os três. Aí eles estão trocando droga ali, repassando droga entre eles, trocando. Ah, não, ali, acho que ele está colocando é a pulseira. Ó, o usuário de amarelo está comprando droga do de preto dentro da barraca. Ó. Esse que está dentro da barraca é o comparsa de preto. Ele está vendendo droga, ó, ele bota o dinheiro em cima do colchão e ele entrega a droga para ele. Aí é o usuário Adams, adquirindo droga também, na barraca. Olha lá, ele recebe a droga e faz o consumo ali no mesmo local. Dentro dessa barraca está o de preto e o menor? Eles ficam se revezando, entrando e saindo. Nesse momento aí agora, eu não me recordo quem está, mas a filmagem vai mostrar. Eu acho que quem está aí agora é o de verde mesmo, é o Luiz Henrique. Mas vai mostrar na filmagem. Por onde é isso aqui, Gustavo? Gustavo, por onde é isso aqui? Aí está contando o dinheiro do tráfico. Esse é o de preto, o boné preto ali. É o comparsa dele. Uhum. Agora é o menor de idade que está aí. Aí um usuário se aproxima dele para adquirir droga. Além dessas vendas que eu filmei, eles fizeram algumas vendas bem próximo do lado onde eu estava, que não era possível filmar, mas eu consegui visualizar e ainda ouvir assim, o diálogo entre eles. Então, assim, não restou dúvida para a gente que eles estavam... Inclusive Luiz Henrique. Luiz Henrique, principalmente. Uhum, tá. Aí o Marcos Vinícius, o número de usuários, e o Luiz Henrique próximo. Essa é a venda do flagrante. Esse é o Fabrício, o usuário, ele entrega o dinheiro para o Luiz Henrique, e o Luiz Henrique vai fornecer a droga para ele. Ele vai receber, em pouco tempo da fazer essa abordagem, dessa venda, a gente realiza a abordagem do usuário. Ele contou no dia que ele recebeu. Tá. Tá certo. Então, esse último é que foi abordado. Isso. Tá certo. Tá, estou satisfeita. Obrigada. Nada. Defesa? Sem perguntas, Excelência. Obrigada. Pedro, obrigado. Sem perguntas, está dispensado. Ok, boa tarde a todos. Os fatos? São Não, caiu. caiu. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Recorda dos fatos? Me recordo, sim. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa, e, se necessário, eu faço perguntas ao final.
Tá bom? Ok, Obrigadão. excelente. Tudo bem. Por nada, eu que agradeço. Doutora, a senhora está com a palavra, doutora Luciana. Obrigada, excelência. Francisco, tudo bem? Opa, boa tarde, doutora Luciana. Tudo bem com a senhora? Graças a Deus, tudo bem. O Luiz Henrique da Silva Pimentel, o senhor já o conhecia antes em razão do seu ofício? Já tinha ciência do envolvimento dele com algum tipo de crime ou tráfico de drogas? Sim, doutora. A gente já tinha prendido ele em flagrante tráfico de drogas há aproximadamente um mês, poucos dias antes dessa segunda prisão que está sob julgamento. No mesmo local, mesma região? Na mesma região, lá na C12. O tipo de droga era o mesmo, crack? Isso, crack. Certo. E no dia dos fatos, os senhores estavam fazendo uma atuação de rotina para se tratar de ponto de tráfico de drogas ou tiveram algum tipo de informação específica quanto ao tráfico de drogas no local naquele dia? Não, a gente estava fazendo monitoramento de rotina mesmo, porque o local é ponto de tráfico. Certo. E o que os senhores visualizaram? A gente visualizou o Luiz Henrique, um menor de idade, o Marcos Vinícius, e um terceiro indivíduo não identificado. Eles ficavam permanentemente no ponto de tráfico. Enquanto ficavam lá, o Luiz Henrique e o terceiro não identificado se revezavam nas vendas de drogas, recebendo dinheiro de usuários e entregando crack em troca. E, enquanto isso, o menor auxiliava os dois na vigilância do perímetro, né, para avisar da possível aproximação de policiais, conduta que os traficantes e usuários denominam de contenção. E também ficava com parte do dinheiro arrecadado com o tráfico. Tanto o Luiz Henrique quanto o terceiro não identificado, por vezes, entregavam dinheiro para o menor guardar, Marcos Vinícius. Fizemos filmagens de algumas dessas transações e, em determinado momento, a gente conseguiu abordar um usuário que adquiriu a droga e se afastou do ponto. Porque nesse dia aí, vários usuários que adquiriram drogas, tanto do Luiz Henrique quanto do terceiro não identificado, consumiam a droga no local mesmo. Aí um dos usuários, o Fabrício, adquiriu a droga e se afastou. Aí conseguimos fazer a abordagem dele. Ele foi encontrado uma porção de crack. Ele adquiriu, disse que ele destinava a consumo próprio. Disse que tinha adquirido por R$10 na C12 pouco tempo antes da nossa abordagem. E deu as características inicialmente do Luiz Henrique, indivíduo de camiseta verde e calça jeans que teria vendido a droga. E depois eu mostrei uma foto do Luiz Henrique para ele, ele confirmou que era o Luiz Henrique que teria vendido a droga para ele. Então fizemos a abordagem do trio de traficantes. O terceiro não identificado correu, conseguiu se evadir da nossa ação. O menor foi abordado no local ainda. E o Luiz Henrique correu e entrou no ônibus. A gente fez o acompanhamento do ônibus e conseguiu abordá-lo no interior do ônibus ainda. Com o menor, a gente encontrou R$77 em dinheiro. E com o Luiz Henrique, encontramos uma porção de crack e R$344 em dinheiro, aproximadamente. Então, conduzimos, né, o Luiz Henrique para a delegacia, o menor para a DCA2, o usuário também, o Fabrício, foi aqui para a 12ª. Aí o Luiz Henrique foi autuado no tráfico, o usuário no porte para consumo e o menor no ato infracional análogo ao tráfico lá na DCA2. Só ressaltando, doutor, que o ponto lá fica próximo de duas escolas, o CILT, que é Centro Interescolar de Línguas de Taguatinga, e o CEMAB, que é o Centro de Ensino Médio Ave Branca. Certo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor chegou a entrevistar o adolescente no local? Qual foi a versão que ele deu para os fatos? Não me recordo da versão que ele deu para os fatos, doutor. E a origem do dinheiro, origem supostamente lícita do dinheiro que estava com ele, ele falou alguma coisa? Não me recordo, mas também outro fato também, esse menor também já foi apreendido por nós por ato infracional análogo ao tráfico de drogas aqui no centro de Taguatinga, e oportunidade anterior a essa que está sob julgamento também. Mas no dia, se eu não me engano, ele ficou em silêncio, não me recordo de versão dele, não. E o Luiz Henrique falou alguma coisa? Apresentou para os senhores qual seria a origem supostamente lícita do dinheiro que estava na posse dele? Não me recordo também das declarações dele, doutora. O senhor disse que ele estava com uma porção de crack. Essa porção de crack estava com ele ou estava na... O senhor disse que ele estava dentro de um ônibus. Sim. Estava na posse dele? Estava na posse dele, ele jogou ao chão na hora que percebeu a presença, a aproximação nossa dele dentro do ônibus. O senhor chegou a ver ele lançando ao chão? Vi. Tá certo. Excelência, eu gostaria de passar as imagens para o Francisco poder descrever a conduta. Vou pedir para passar, viu, Francisco, a conduta. O senhor pode identificar, por favor, cada um dos envolvidos e também ressaltar quem seria o usuário que foi abordado ao final. Ok.
Ó, o Luiz Henrique está aí de camiseta verde, ó, sentado, manipulando droga. A droga na mão esquerda dele. Agora o terceiro não identificado, esse de boné preto, camiseta preta e bermuda escura. E o Luiz Henrique está fazendo uma venda para esse usuário de camiseta laranja aí, que inclusive ele vai consumir a droga logo em seguida, sentado nessa mureta aí mesmo, encostado na mureta. Aí ele já faz uma entrega de droga para esse usuário também, ó, já faz a venda para esse usuário de camiseta amarela, camiseta da seleção brasileira. E o comparsa dele tá aí, esse daí, de boné preto e camiseta preta. Esse que conseguiu fugir, a gente não conseguiu abordar. Até já conseguiram identificá-lo? Já conseguiram identificá-lo? Não, doutora, eu nunca mais ouvi esse indivíduo aqui no centro de Taguatinga, não consegui identificar. Essa situação dessa filmagem é interessante. Tanto o terceiro não identificado quanto o Luiz Henrique e o menor, o Marcos Vinícius, ameaçam esse usuário aí de camiseta laranja, de mochila, provavelmente devia dinheiro para eles. Aí eles ameaçam ele e tomam a pulseira que ele carregava no punho da mão esquerda. O terceiro não identificado, inclusive, toma a pulseira e fica com ela. E olha lá o Luiz Henrique ameaçando ele lá, enquanto o comparsa está tentando tomar a pulseira. O menor vai sair da barraca, o Marcos Vinícius vai sair da barraca e vai auxiliá-los também na intimidação do usuário para o terceiro não identificado conseguir subtrair a pulseira. Olha lá, o Marcos Vinícius, esse de camiseta branca aí, o menor. Uhum. Pelo que os senhores perceberam, apenas os 3 estavam realizando o tráfico ali no local? Pelo que a gente percebeu, apenas os 3 nessa data aí, doutora. Não me recordo de outro indivíduo vendendo droga lá, não. Olha lá, à direita do vídeo, o usuário que comprou a droga do Luiz Henrique, de camiseta rosa lá, consumindo a droga. Uhum. O momento que o terceiro não identificado conseguiu subtrair a pulseira do usuário e estava colocando no punho também da mão esquerda. Esse usuário de camiseta amarela já adquiriu a droga do terceiro não identificado. Agora, ó, tá dentro da barraca. Agora, esse sem camisa também, que é um usuário conhecido nosso aqui, o Adams, no dia a gente não conseguiu abordar, mas ele também adquiriu a droga do rapaz de camiseta preta aí, e o menor tá dentro da barraca junto com ele, o Marcos Vinícius, junto com o terceiro não identificado. Além dessas vendas aí que estão filmadas, Francisco, você lembra se houve outras que não foram filmadas, mas os senhores conseguiram visualizar? Houve sim, doutora. Houve outras vendas que a gente não conseguiu filmar, só visualizar. Em relação ao Luiz Henrique, inclusive? Em relação ao Luiz Henrique, inclusive, tanto com relação a ele, quanto com relação ao terceiro não identificado. Os dois fizeram vendas que a gente não conseguiu captar imagens delas. Olha lá, o indivíduo conferindo o dinheiro, ó, que ele já auferiu com tráfico. Nesse momento, você sabe dizer onde é que o Luiz Henrique se encontra? À direita da barraca, doutor.
Tá. Aí não aparece na imagem porque a gente faz o foco ali porque aparentemente esses usuários estavam negociando a aquisição de drogas com o terceiro não identificado e o Marcos Vinícius dentro da barraca. Aí foi colocado o foco ali, mas o Luiz Henrique estava próximo ali à direita. Olha o Luiz Henrique à direita ali. Uhum. Esse é o Marcos Vinícius, de branco? É, o Marcos Vinícius aí, com 2 usuários e o Luiz Henrique lá manipulando droga. O usuário consumindo lá ao lado deles. Aí esse aí vai ser o usuário do flagrante, ó, o Fabrício, ó, entregou o dinheiro para o Luiz Henrique. E vai receber a droga em troca agora, pronto. Tá certo. Eu estou satisfeita. Obrigada. À disposição, doutora, por nada. Defesa? Sem perguntas, excelência, obrigada. Adélio, obrigado, está dispensado. Eu que agradeço, excelência. Boa tarde Até a todos. mais. Até mais. Boa tarde.